amores! Tudo bem com vocês? A Proregiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos falar mais uma aulinha de geografia e na aula de hoje nós vamos focar na temática do espaço urbano brasileiro. É um tema super importante que a gente trabalha e estuda muito porque é essencial. E para começar a trabalhar nessa questão do espaço urbano, eu já começo fazendo um apontamento, uma questão, levantando uma questão que é muito importante e que vocês confundem demais, pessoal, e não pode, que é justamente o quê? Fazer o entendimento do que é um município e uma cidade, tá bom, gente? Não é a mesma coisa quando a gente diz município de Petrolina e cidade de Petrolina. O município de Petrolina é formado pela cidade, a porção aqui, né, do espaço urbano de Petrolina, mais o espaço rural. Então, o município é formado pela área urbana e a área rural. Já a cidade não, é só a porção, de fato, urbana daquele espaço. Quando eu falo município de Petrolina, eu estou falando aqui dos bairros da parte central, né, e dos bairros também que ficam aqui mais próximos, mas estou falando também dos projetos, né, do espaço aí que a gente conhece, tá bom? Como o interior, o espaço dos projetos, né, Nova Descoberta, então esse espaço que fica também aí no entorno da cidade de Petrolina. Isso é município, espaço rural e espaço urbano, cidade e campo. A cidade não, é só a parte urbana. Então, compreendendo isso, vocês vão agora para a explicação da prova. Então, aproveitem. Olha o que a prova colocou aqui, ó. A construção da espacialidade urbana brasileira. Esse sinal aqui é o sinal de diferente. Então, assim, uma coisa que não é igual. Apesar de a gente utilizar o termo urbanização e crescimento urbano como a mesma coisa, turminha, não é, tá bom? E a gente, quando a gente for estudar urbanização, a gente precisa saber dessa diferença. Quando eu falar urbanização, eita que a urbanização aqui em Petrolina tá crescendo, viu? Cresceu que só nos últimos 2 anos. Eu tô falando, sabe de quê, minha gente? Quando eu falar dessa frase, quando eu fizer essa colocação, eu tô falando que o número de habitantes, o número de pessoas que residem na cidade aumentou. Está muito maior do que o número de pessoas que moram aí no interior, no espaço aí rural. Tá bom, gente? Então, isso é urbanização. Urbanização tem a ver com a questão de população, pessoas residindo nos espaços da cidade. Isso é urbanização. Agora, quando eu falar crescimento urbano, o crescimento, né, urbano de Petrolina nos últimos 5 anos deu, né, uma leve aí aumentada, né? Cresceu. E aí, gente, quando eu falar isso, eu tô dizendo que o espaço físico, né, de Petrolina cresceu. Para ficar mais claro, minha gente, vou colocar da seguinte forma. Vocês vão pensar que a nossa sala de aula, tá bom? Que a gente tem um espaço, a gente tem, seria o espaço da cidade. Quando eu falar, houve um crescimento urbano, a cidade é nossa sala de aula. Houve um crescimento urbano. Eu estou dizendo que uma parede da sala, né, foi quebrada e a gente, ó, aumentou o espaço físico dessa sala. Aí é crescimento urbano. Agora, se eu disser, a urbanização na nossa cidade, que a gente vai estar representado pela sala de aula, aumentou. Quer dizer que chegou mais alunos, que chegou mais população para morar nessa cidade. Então, gente, urbanização é a quantidade de pessoas, tá bom? Residindo, morando no espaço urbano. Crescimento urbano vai ser o aumento do espaço da cidade, o espaço físico da área, tá bom? Então, vocês vão agora aprender a utilizar os 2 termos, né, aí, pra gente poder, né, seguir, né, falando aí, se colocando das melhores maneiras, tá bom? Então, diferença aqui que é básica, que vocês têm que saber. Depois eu vou colocar aqui as causas da urbanização. O que provoca a urbanização, tá bom? 2 fenômenos são clássicos no processo, né, aí da urbanização. Primeiro processo aqui é a industrialização. Então, vocês precisam lembrar sempre que a urbanização brasileira
e mundial, ela está diretamente ligada ao processo de industrialização. As indústrias, né, surgiram aí, primeiro lá no século XVIII na Inglaterra, e como essa industrialização, né, ela aconteceu, surgiram as fábricas. E aí um novo processo de trabalho também aconteceu. Então as pessoas moram aonde? Aonde elas têm condição de vida, ou seja, onde elas têm trabalho. E aí a industrialização fez com que os espaços da cidade aumentassem muito. Isso no Brasil e no mundo também. E a questão do êxodo rural. Você já sabe o que é o processo do êxodo rural. É a saída das pessoas do campo, né, indo aí em direção à cidade. Então, esses dois fenômenos aqui, eles são aqui, ó, um processo complementar para formar o processo aí, para criar o processo da urbanização. O processo industrial, tá bom? E aqui o êxodo rural também, que é essa saída por diversos motivos, tá bom? A pessoa sai porque não tem mais condição de permanecer no campo, seja por um processo aí de modernização dessa agricultura, ou até mesmo porque perdeu suas terras, e aí N fatores. Quando ela é obrigada a sair desse espaço rural, ela vai aí, né, em direção aí às cidades, tá bom? Em busca de emprego nesse espaço aí das cidades. E geralmente isso aconteceu aqui pelo processo da industrialização. Então, industrialização está diretamente ligada aí à urbanização, tá certo? Seguindo aqui, a Pro colocou aqui só um gráficozinho para vocês observarem o seguinte. A urbanização no Brasil. O que a gente vai perceber? 1940, 2010. O azulzinho aqui é população urbana e o rosinha, vocês vão colocar aí, né? População rural. Permaneceu a mesma coisa de 1940 a 2010. E aí, vocês aí na análise do gráfico, a gente percebe uma clara modificação aqui dos espaços que as pessoas ocupam, né? Então a gente vai deixar de ter um país que é dito um país rural para ter um país aí, né, onde a maior parte da população reside no espaço urbano. Então o Brasil hoje, ele é colocado como um país, né, urbano. O que lá por volta de aqui em 1940, 1950, ele era considerado um país aí, né, onde as pessoas residiam mais no espaço rural. Isso está diretamente ligado ao quê, sétimo ano? Ao processo aí da atividade econômica. Nesse período aqui, a gente tinha a questão do café muito forte, ou seja, uma atividade do espaço rural. A partir do momento daqui, né, a gente já vai ter o processo de industrialização acontecendo e as pessoas já tinham aí oportunidades de trabalho no espaço urbano. Então, era isso que a Pro queria que vocês observassem aqui nesse slide, fazendo essa análise de como foi o processo aí de urbanização brasileira. Quando é que o Brasil, né, passa a ter aí a maior parte da população morando, né, no espaço urbano? Aqui, a partir da década de 70, tá bom? A partir da década de 70, o Brasil se torna um país urbano, onde a maior parte da população reside nos espaços da cidade. Continuando, ele vai colocar aqui, ó, uma relação que é uma relação direta. Então, a gente às vezes costuma colocar com uma pessoa que reside no espaço urbano como uma superioridade. E a gente não pode, né, pela ótica da geografia, fazer isso, porque eles têm uma relação. Então, a gente é acostumado a dizer que o espaço urbano e o espaço rural, eles têm uma relação de interdependência. Ou seja, um depende do outro. Seja no processo de produção, né? Ou seja, aí no processo de ligação e construção aí, desenvolvimento, tá bom? Então, eles têm aí um processo, né, de relação, de via de mão dupla, tá bom? Se o campo não planta, a cidade não gera. Já ouviu falar sobre essa frase, né? Então, aí é um clássico para dizer aí a relação que existe. Turminha, mesmo as cidades aí, né, assumindo o papel de controle na mão de obra da economia, mas a gente não pode esquecer que se tem aí uma dependência muito grande. O histórico da urbanização no Brasil. Eu preciso dizer para vocês que a urbanização no Brasil é uma urbanização que, gente, tardia, que aconteceu muito tarde, a gente pode observar outros países. E aí, por uma questão de uma urbanização tardia, né, ela foi uma urbanização acelerada, né? E aí, gente, quando você faz alguma coisa com muita pressa, você faz alguma coisa que você não planeja, né? Para você planejar, você tem que, ó, sentar e pensar um pouquinho. E aí, quando você faz uma coisa acelerada, você não planeja. Então, a nossa urbanização, a urbanização brasileira, ela foi muito pouco
planejada. Por isso que a gente tem tantos problemas nos espaços urbanos brasileiros, tá bom? Isso é característica de quem tem um processo de urbanização tardia e que não é planejada, tá bom? Então é uma das características da urbanização brasileira, porque ela vai acontecer efetivamente a partir daqui, né, da década de 40, 50, como eu já falei anteriormente. Seguindo aqui, vocês têm que entender o que é redes urbanas. De forma bem simples mesmo, o que é uma rede? Quando eu digo rede de tecnologia, rede de computadores, rede é uma coisa que está conectada. Quando a gente fala aqui, ó, redes urbanas, significa que as cidades, elas mantêm uma relação aqui, seja ela comercial, industrial, então as relações, as cidades, elas têm uma relação, né? Criou-se aqui no Brasil uma cadeia de cidades que precisam estar aí o tempo todo, né, se relacionando, seja por uma questão comercial, por uma questão de população, mas elas têm que estar aí ligadas, tá bom? Por vias de transporte e tudo mais. Isso daí, sétimo ano, a gente chama de redes urbanas na geografia. Eu preciso ainda colocar para vocês também a questão da hierarquia urbana, tá bom? Falamos de rede, agora vai definir com vocês aqui a hierarquia urbana brasileira. Como assim, professora? Hierarquia urbana. O que é uma hierarquia? Quando eu digo a Castro Alves, ela tem uma hierarquia, como eu falo para vocês. Isso significa o quê? Que a gente tem, né, uma estrutura ordenada aí de poderes. Não é isso? De pessoas que vão aí, né, ter um poder maior do que as outras. Quando eu falo, né, isso não passa por mim. Então, isso não é decisão minha, é uma decisão da coordenação. Então, significa que acima dos professores tem uma coordenação, que tem uma gestão. Da mesma forma é a questão das cidades. Por quê? Porque as cidades, elas não têm o mesmo padrão de desenvolvimento sétimo ano. Então, vocês vão lembrar sempre que na hierarquia urbana, esse ordenamento das cidades, por tamanho, por poder, né? E aí a gente vai ter, em primeiro lugar, as metrópoles globais. O que é uma coisa que é global? São cidades que têm relações, né, com cidades do mundo. São cidades que elas têm um poder, são cidades brasileiras, né, melhor pontuando aqui, né, para vocês, são cidades brasileiras que elas vão ser reconhecidas mundialmente. Nessa categoria no Brasil, a gente tem aqui, né, o caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Essas duas cidades, elas são consideradas metrópoles globais. No segundo lugar, gente, da hierarquia urbana, sétimo ano, a gente vai ter aqui as metrópoles nacionais. O que são essas metrópoles nacionais? São cidades que nós brasileiros, né, já temos conhecimento e que elas acabam coordenando aí, né, as demais cidades no Brasil. Quais são elas? A gente pode citar Recife, Brasília, né, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, né, são cidades aqui que a gente sabe que tem uma posição de comando dentro do espaço nacional. Tá certo, minha gente? Vamos citar aqui Curitiba também, Porto Alegre. São essas cidades que a gente chama de metrópoles nacionais. Seguindo aqui, sétimo ano, a gente vai ter no terceiro lugar as metrópoles regionais. Eu coloquei aqui para vocês Manaus, Belém e Goiânia. São cidades que elas vão ter dentro da sua região um poder de influência. Seja em tratamentos médicos, minha gente, seja em questão de você encontrar o que você precisa. Então elas têm esse poder. Em quarto lugar, a gente vai ter os centros regionais. Aqui eu citei vários, porque são várias cidades. Dei o exemplo aqui de Caruaru, né? Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, tá bom? Londrina, várias cidades, tá bom, gente? Que a gente sabe que são centros que para nossa região, o pessoal aqui em Petrolina compra roupa em Caruaru, né? Para poder fazer esse processo de revenda. Por quê? Porque é um centro regional. E a gente vai ter aqui também, né? O centro, gente, aqui é centro, viu? Faltou o Czinho, mas é centro. Centro subregionais. Que aqui vai entrar Petrolina. São cidades que têm aqui para sua região também uma importância, tá bom? Então a gente sabe que muitas pessoas vêm procurar tratamento nos nossos hospitais em Petrolina. Então, né, Petrolina ela já vai ter aí, né, um poder, inclusive, aqui de atendimento para a nossa sub-região aqui, tá certo, gente? Então, aqui estão os 5 passos da nossa hierarquia urbana, tá bom? Fiquem aí ligadinhos no que a Pro tá colocando. Depois, a gente vai aqui para algumas definições que vocês precisam lembrar. Conurbação.
tá, gente? Então aqui eu vou falar sobre a questão das regiões metropolitanas e entro aqui para vocês com o processo de conurbação. O que é o processo de conurbação, gente? Vocês sabem que a gente vai ter duas cidades e aí pelo processo de desenvolvimento e crescimento urbano, elas vão acabar se encontrando. São duas cidades diferentes, mas que seus espaços físicos se encontram, formando o que ele vai colocar aqui, ó, de um terceiro lugar. Um espaço que tem tanto urbanização da cidade A como da cidade B. Ou seja, a gente diz que é um espaço que conurbou. Então, essa conurbação é esse encontro de duas cidades, dos dois espaços físicos dessa cidade, mas que permanecem aí como cidades diferentes, cidades distintas. Ok? E aí, depois disso, eu vou falar sobre a questão da região metropolitana, tá bom, gente? O que é uma região metropolitana? É uma região que você precisa entender o seguinte, que elas são formadas por municípios, tá bom? Diferentes, mas que por um processo de dificuldade de alguns produtos, eles acabam se unindo, tá bom? Então, a gente vai ter uma cidade, uma metrópole que vai comandar e a gente vai ter uma série de municípios que vai seguir o comando dessa cidade. Quando eu falar região metropolitana de Salvador, é a cidade de Salvador, né? É o município, a gente vai colocar aí, né, de Salvador, mas são vários outros que estão aí agregados a essa dominação. Então, uma região metropolitana, ela coordena vários municípios a partir, né, de uma autoridade de um que está aí à frente, tá certo? E aí, esse que está à frente geralmente recebe o nome dessa região metropolitana de tal lugar, tá bom? E ele vai colocar também um processo de desenvolvimento aqui, né, das RIDs, que é as Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico. Inclusive aqui em Petrolina e Juazeiro tem uma RID, que é quando duas cidades têm um desenvolvimento econômico muito ligadas, só que elas são de estados diferentes, tá certo? Ou seja, Petrolina e Juazeiro ele é um polo de desenvolvimento, só que eles são de estados diferentes. Ok? Mas, mesmo assim, tem essa ligação. Gente, essa aula é para vocês verem e reverem várias vezes, porque os pontos que a prova está trabalhando aqui, eles são fundamentais para vocês, tá bom? Megalópole. O que é uma megalópolis? Vem do grego mega, grande, e polis aqui, né, seria cidades. Então, são duas cidades muito grandes, ou seja, duas metrópoles, né, muito grandes, que acabam aí, como é que eu posso dizer, se ligando, tendo uma proximidade, uma relação aí muito grande. Agora, aí é uma cidade, né, de uma população extensa. Aqui na nossa região, no nosso país, a gente só tem aí, né, pra gente citar como essa megalópole, a questão de São Paulo e Rio de Janeiro, tá bom? Quando a gente diz a ponte aérea São Paulo-Rio, então parece uma coisa muito próxima, ou seja, são duas cidades, são duas metrópoles gigantescas, mas que tem uma proximidade, né, de um espaço aí já de conurbação, mas não chega a ser conurbação, né, porque eles não se encontram aí de fato, mas eles têm um acesso aéreo muito próximo. Então isso é uma megalópole, tá bom, minha gente? E aí vocês vão entender, né, que esse caso que a Pro já citou vai ser o único caso brasileiro de uma megalópole, tá bom? E por último, a gente vai relembrar aqui os problemas urbanos. Como eu falei para vocês, a nossa urbanização é uma urbanização tardia e que acarretou alguns problemas. E aí eu vou colocar para vocês, né, dentre esses problemas, vai ser justamente a questão do preço das terras, né, que se tornaram aí caríssimas, né, e aí geram o que a gente chama aí, né, de favelas, né, de cortiços, tá bom? Né, justamente por conta aí desse crescimento populacional e também por conta dos preços, tá bom? E esses imóveis nas cidades chegam, né? E também a questão da migração pendular, que vocês já sabem o que é, né? E a questão dos transtornos aí que os trabalhadores passam por questões de transporte, né? O trânsito é outro problema da nossa cidade também, das nossas cidades brasileiras. Então, as cidades brasileiras, elas passam por um processo aí gigantesco de algumas falhas nessa construção, tá bom? Na próxima aula a gente vai rever esse ponto aqui, né, melhor, e também vamos trabalhar os problemas também ambientais, tá bom? Urbanos. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Uma série de informações e definições que a Pro apresentou hoje para vocês do processo de urbanização, tá bom? Aproveitem a aula,
Fiquem com Deus e até o nosso próximo, né, momento aqui, né, de estudo.